Professor José Nobre, ele é arquiteto, urbanista, professor do Núcleo de Expressão Gráfica, Simulação, Projeto e Planejamento da FAUFBA, doutorando, mestre, especialista em Arquitetura e Sistemas de Saúde e especialista em Engenharia Clínica, consultor em Ambiência em EAS, do Ministério da Saúde, membro do Grupo de Estudos e Pesquisa Multigraf, GEAOSP, e da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. O professor José Nobre Neto vai apresentar a pesquisa dele, Arquitetura Emergencial e Infraestrutura de Saúde, o combate à Covid-19 na Bahia. Com a palavra a você, professor. Obrigado, Amélia. Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação e estão me ouvindo bem? Perfeito. Te ouvindo e vendo muito bem. Maravilha. Então, boa tarde a todos. Queria agradecer aí imensamente a participação no evento de hoje. Já trabalho aí há algum tempo com o GEAOSP e, primeiramente, agradecer os professores, né, orientadores, professor Antônio Pedro, professor Fábio Bittencourt, todos os colegas pesquisadores, colegas de trabalho que estiveram presentes de manhã, não sei se estão agora nesse momento, familiares, amigos e alunos também, né? Porque a gente acaba sendo uma inspiração para os próximos e futuros trabalhos. Esse tema ele surgiu no momento inicial da Covid e como eu tinha interesse em ingressar no doutorado, eu percebi que tinha que ser algo com um tema inédito, inovador, né? E mais à frente eu vou explicar o que aconteceu com tudo isso. Mas trata de arquitetura de emergências e infraestrutura de saúde, combate à Covid na Bahia, cujo orientador é o professor Antônio Pedro. Eu ingressei tem um semestre, então está bem no início ainda da apresentação, né, dessa pesquisa. E durante esse tempo eu trago também uma experiência aí que foi do mestrado, que é o impacto urbano desses grandes complexos, grandes equipamentos associados com a arquitetura em sistemas de saúde, né? Houve também na Faculdade de Arquitetura o workshop online de projetos em 2020, foi super interessante, a gente trabalhou com os alunos de modo remoto, participação em palestra em conjunto com o professor Antônio Pedro, o professor Manuel Messias, né, falamos de cidade, coordenado pela professora Larissa Scarano, e a participação aí no evento e a publicação do livro, né, o professor Fábio Bittencourt vai falar logo ao final da tarde, e de imediato já agradecendo, Doris e o professor Antônio Pedro também. Mas vamos seguindo aqui. Então, ainda ontem à noite, a gente viu na primeira exposição do professor Pedro sobre toda essa questão climatológica, que a gente está passando por uma transformação muito drástica, né? E isso tem impactos na natureza, nos ambientes urbanos, e também temos passado por uma série de problemas, desastres naturais, terremotos, maremotos, calamidades humanas. A pandemia é apenas um deles, mas a gente já vem passando por uma série de outros, antrax, H1N1. Então, o tema da pandemia não é novo, era isso que eu queria trazer. E enquanto eu estava achando que seria um inédito, ele não é novo, porque sempre houve problemas de natureza similares, né? Mas mudando as proporções, guerras, entre outros, né? E existe toda uma preocupação das cidades se adaptarem, de ser mais compactas, mais inteligentes, ambientalmente confortáveis, né? Então, tem autores que pensam sobre essa questão. Em meio a tudo isso, no final de dezembro, final de 2019, em dezembro, é alertado sobre Covid-19 e, por volta de março de 2020, as organizações das Nações Unidas decretam a pandemia, né?
Então, trazendo aqui para a arquitetura, para o urbanismo, esse é o autor Toledo, ele esteve conosco no ano passado, em palestras, ele fala sobre as novas transformações do modo de vida, inclusive Júlia estava comigo na mesa, né? Foi um prazer a gente dividir. E eu queria analisar esse contexto dessas transformações, né, no meio urbano, como estamos vivenciando tudo isso. Esse vídeo foi um motivador assim do trabalho. A China, ela, ao mesmo tempo que foi a transmissora de tudo isso, né, mas ela teve iniciativas muito rápidas, de um nível de organização, de uma sistemática muito forte, e isso me interessou muito, né? Como eles conseguiram fazer um hospital de 1.000 leitos em 4, 5 dias. Eles já tinham superado isso há alguns anos atrás também, e toda a parte de pesquisa. A China aponta alguns estudos econômicos que ela, em 2030, ela será a maior economia do mundo, né? Hoje ela constrói cidades, ela financia tudo isso. No Egito, em todas as partes do mundo, aqui a gente tem o exemplo da ponte de Salvador, e ela tem uma propaganda também de uma cidade em Barreiras, né? Então, ela é um campo de estudos, de pesquisa, que a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar. E, ao mesmo tempo, ela também lançou uma série de manuais muito rapidamente. Hoje eles estão em quase 20 línguas, né? Eles são disponibilizados. Esse daí está na versão portuguesa. Inicialmente eu baixei em inglês, mas já está na versão portuguesa. Manuais para a construção de hospitais de campanha. Então, tudo isso me estimulou a continuar a pesquisa e avançar um pouquinho. Vamos conversar um pouco mais. E aqui na pós-graduação, né, o doutorado acadêmico, ele tem muito do foco do embase teórico. Então, começo a investigar também essas fontes de conhecimento relacionadas com outras áreas complementares, né? Então, a exemplo da geografia, o Milton Santos ele vai falar que essas transformações já acontecem há muito tempo, principalmente a do meio ambiente, e a gente precisa estar atento, né? No campo filosófico, político, científico, a gente tem esse autor, que é o Yuval Harari, que eu gosto demais. Ele tem um nível de consciência muito interessante, porque ele fala dessa desestabilização que vem acontecendo ao longo de muitos anos, principalmente na publicação dele chamada Sapiens, né? Um livro impressionante. E esse aqui já é um filósofo contemporâneo, que é o Byung-Chul Han. Ele é da Coreia, e ele analisa as transformações, o modo de vida em que estamos hoje. Ele fala que a gente já chegou num nível de esgotamento total, né? Enquanto no pós-guerra a gente tem aquele homem moderno, que vem de todo um raciocínio do estruturalismo. Ele fala que hoje não, é um homem do desempenho. Então, a gente precisa estar atento sobre os novos modos de trabalho que a gente vive. E trazendo aqui para esse raciocínio mais próximo da nossa atualidade, foi abordado aí mais cedo por outros colegas também, né? O Michel Foucault ele faz parte de um grupo de filósofos, pensadores franceses, denominado de os bárbaros do pensamento, assim como Gilles Deleuze, assim como Jacques Derrida, onde eles tentam desconstruir tudo aquilo que foi concebido no movimento estruturalista. Então, tudo que é relacionado a ambientes que chama-se, né, de aprisionamento, de controle, como cadeia, hospitais, entre outros, ele vai trazer luz sobre esses assuntos, né? Então, esse embasamento teórico aí faz parte dessa etapa inicial. Então, a área de concentração, né, o urbanismo, a gente tem o urbanismo restauro, no meu caso é o urbanismo, investigar sobre todo esse conceito da arquitetura de emergências em saúde, com foco no Covid-19 no estado da Bahia. Ainda estou
avaliando se reduz esse escopo para ser apenas em Salvador, né? Acho que está muito complicado nesse período, até para as visitas, é muito limitação, né? Mas aí, verificando que esse conceito que o professor Manuel traz, que é da geografia médica, ela é investigada por algum tempo atrás, né? Então, desde a época dos gregos antigos, em Hipócrates, a gente já vê publicações analisando o comportamento das pessoas nas cidades e como isso transforma o ambiente urbano, né? A gente também pode avaliar que houve toda uma evolução em função de doenças, de guerras. Então, existe toda uma cronologia, desastres, né? Que é tratado aqui nesse primeiro slide, mas a peste negra foi um evento assim, muito já registrado, que a gente poderia trazer como um exemplo aí para esse estudo de casos, né? E também trazendo a referência aí de Platão, onde ele faz a análise enquanto medicina sobre toda a questão da terapêutica. Então, se a gente estuda hoje a terapêutica, né, como foi colocado pela professora Patrícia e Laís, e a intervenção da arquitetura, já em Platão já se pensava como tudo isso interferia na própria construção, no ambiente construído. E aí, mais uma cronologia fazendo esse paralelo com cidades e a biologia. Sempre houve essa associação, sempre houve, né? Então, a gente vê falando de cidades e o sistema viário, sistemas, esse próprio nome, sistema, o sistemático, vem carregado de um contexto da biologia. Então, acho que a imagem saiu ali um pouco do lugar, mas unidades de emergência seria o objeto de trabalho, né? Focando aí sobre esse atendimento imediato, diferenciando o que é urgência de emergências, e todo um mapeamento espacial, geoespacial, onde inicialmente é tratado pelas organizações das Nações Unidas, né? Então, aqui é uma base georreferenciada, esses dados são atualizados diariamente, tá? Importante aí ter grandes bases de referências, e a gente consegue ver essas diferenciações em todos os continentes, por índices diferenciados também, tá? Mas a gente, como país subdesenvolvido, né, sempre tem um gap, um intervalo com relação aos desenvolvidos. Ainda sobre a abordagem teórica, existem outros autores que vão falar sobre abrigos, então, a forma de habitar precisa ser conceituado, toda a questão de abrigos e moradias. A própria legislação federal, ela vai falar sobre o que é um estado de emergência, como se declarar como estado de emergência. Então, para nós é algo muito novo no Brasil, porque a gente não teve esses grandes períodos de guerra. Então, pensando nessa condição, que a gente precisa entender, né, aqui onde é que eu me concentraria, com problemas de cunho natural, o biológico, epidemias, Covid-19, né? Já outros colegas se concentraram na dengue, na tuberculose, mas eu me concentraria aqui. Então, existe uma série de infraestruturas, é isso que eu estou investigando, quais são as mais adequadas para cada uma das situações, existem as temporárias, existem aquelas que são efêmeras e aquelas que são fixas mesmo, né? Então, diversos tipos de exemplos, concurso internacional para eleger edificações como essas. E dentro das ações da saúde na Bahia, né, então começo a interpretar os dados que são publicados nas bases de referência, tanto base da UFES, o próprio estado da Bahia, da prefeitura. Então, consegue uma série de informações, de índices, valores aí que a gente pode ver nas cartografias, né? E aí eu vou começar a trabalhar com esses dados, ainda está nessa fase de levantamento, né? Ainda não cheguei na etapa de análise, mas eu consigo já identificar
aonde foram as ações destinadas para a Covid-19, quais regiões do estado, número de leitos, já tem tudo isso catalogado, né, numa grande planilha. E em Salvador, então, muito interessante a gente começar a georreferenciar também essas iniciativas, e eu tenho aí elencado do grupo da gestão municipal, da gestão estadual, falta trazer aqui informações da gestão da saúde suplementar, e a gente pode verificar aqui alguns exemplos, né? Desde ativação de prédios antigos, como o antigo Hospital Espanhol, criação de tendas, a própria Arena Fonte Nova, e alguns autores, eles vão falar sobre a contribuição de tudo isso, né? O Toledo, que é um crítico sobre tudo isso, ele vai falar assim, a melhor situação seria adaptar em prédios existentes, porque todo o investimento fica ali, o treinamento, a facilidade de locomoção dos próprios profissionais. Então, eu queria pegar esse mapa de geolocalização, verificar as fragilidades urbanas de cada uma das regiões, distritos sanitários, e ter conhecimento, o que é que deu certo, o que é que não deu certo. Muitas coisas funcionaram muito bem, outros precisam ser melhor avaliados. Então, a gente pode ver no campo federal desvio de recursos, uma série de outros problemas, né? Montagens que não foram realizadas. E aqui, como justificativa, né, eu pretendo me aproximar desse grupo da UFBA que já está constituído, e ela analisa, aqui do lado direito dessa imagem, tudo que está acontecendo, eles monitoram aí em tempo real Salvador. Tá? A gente tem aqui uma professora da faculdade, que é a Liana Mettin, ela participa, mas é um grupo multidisciplinar. Eu quero avaliar como está sendo os investimentos, né, a infraestrutura aqui na Bahia sobre a Covid-19. O objetivo é esse, como eu já comentei com vocês, né, investigar as melhores técnicas de pesquisa, soluções de arquitetura para combater este problema. E aqui, percurso metodológico, né? Foi feito, o que mais me ajudou aqui foi a construção de um grande mapa mental, né? E a partir daí eu vou fazendo as leituras, fichamentos, vou agregando nesse mapa mental, isso auxilia na redação, na construção de todas as planilhas, de todas as bases de dados, mas dizer que estou passeando nesses macro campos de conhecimento do urbanismo, da geografia, do sistema de saúde. Acho que é preciso a gente ser transdisciplinar nesse sentido. E aqui dentro da metodologia é uma pesquisa mais voltada aqui para o estudo de casos particulares e análogos, trabalhando com livros, artigos, pesquisa documental. Ela também é exploratória, porque levanta informações, tem toda uma questão de técnica de pesquisa com documentação e observação. Aqui uma estrutura primária desse trabalho, né? Entre os capítulos. Eu espero que para o próximo ano, GEOSP 2022, isso aí já esteja muito mais denso, onde a gente possa debater melhor e destrinchar todas essas informações. Cronograma de 4 anos, né? Estou no primeiro semestre, iniciando o segundo. Então, eu vou encerrando por aqui, dizer que é uma imensa satisfação estar com essa mesa, com todos os colegas, e agradecer mais uma vez.